Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais intensos e, olha, francamente apocalípticos da Bíblia, Isaías capítulo 34. Para nos guiar nessa conversa, a gente está usando o próprio texto bíblico da tradução Nova Almeida Atualizada e também os comentários do teólogo John E. Martin, que ajudam a clarear bastante o caminho. E o que a gente tem aqui é um verdadeiro quebra-cabeça, né? O capítulo começa com uma cena de juízo assim, global, o céu se enrolando como um pergaminho, uma coisa de proporção cósmica. Mas, de repente, no meio disso tudo, a profecia aponta o dedo para uma nação específica e relativamente pequena, que é Edom. Por quê? O que essa nação fez para se tornar o epicentro do juízo divino? É esse o mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. O início já joga a gente direto na ação sem aviso. O primeiro verso é um chamado para o mundo inteiro. Aproximem-se, ó nações, para ouvir, que a terra e a sua plenitude escutem. Não tem como interpretar de outra forma, né? A audiência aqui é global. É uma convocação universal para um pronunciamento de extrema importância. E, como o John Arton observa no comentário dele, este capítulo, junto com o 35, ele representa um clímax dentro do livro de Isaías. Eles encerram uma grande seção do livro, que foca nos temas de juízo e salvação. E o capítulo 34, especificamente, trata do que ele chama de o dia da vingança do Senhor. A linguagem aqui não é sobre um conflito regional qualquer. A gente está falando de um evento que redefine a história. E que linguagem! Quando eu li essa parte sobre todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho, eu tive que parar, tive que respirar fundo. A imagem é tão final. É final. Não é sobre uma batalha, é o próprio universo sendo desmontado. É quase inconcebível. É uma imagem poderosíssima. E teólogos debatem há séculos sobre como interpretar isso. Martin nos ajuda a organizar o pensamento, sabe? Ele conecta essa linguagem a outras passagens, como o sexto selo lá de Apocalipse. Basicamente, existem duas grandes linhas de interpretação. A primeira é que se trata de uma descrição literal. Fenômenos cósmicos que vão acontecer no fim dos tempos, acompanhando a vinda do Messias para estabelecer seu reino. Uma visão bem literal do Apocalipse, então. Isso. E qual seria a outra? A outra visão, que é igualmente forte, é que Isaías está usando o que a gente chama de linguagem fenomenológica. É uma poesia de proporções épicas para descrever algo que, para as pessoas da época, seria o fim do mundo como elas conheciam. Ou seja, o colapso total da estrutura de poder global. Os impérios, os reinos que pareciam eternos, celestiais no seu poder, Assíria, Babilônia, eles simplesmente se desfazem, caem como folhas secas de uma figueira. Nessa visão, não é o universo físico que acaba, mas a ordem política mundial para dar lugar ao governo definitivo de Deus. Certo. Então a gente tem esse palco montado para um evento universal, seja ele literal ou figurativo. O mundo todo está em julgamento. E é aí que o roteiro dá uma virada. Abrupta, desconcertante até. Depois de falar do céu se enrolando, o verso 5 diz: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que, para exercer juízo, ela desce sobre Edom. A câmera dá esse zoom repentino e foca em Edom. Minha primeira reação foi pensar, bom, eles deviam ser o grande império inimigo da época, mas não eram, certo? Não eram. Assíria e Babilônia eram os titãs do momento. Exato. E essa é a chave. Isso nos diz que a questão aqui não é poder militar. É algo muito mais profundo, quase familiar. A escolha de Edom é extremamente deliberada. Para entender, e os comentários de Martin são cruciais aqui, a gente precisa voltar para a história de origem. Os edomitas eram descendentes de Esaú, os israelitas de Jacó. Eles eram irmãos gêmeos. Ah, a história da rivalidade desde o ventre. Esaú que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Precisamente. E essa rivalidade familiar nunca foi resolvida. Ela se transformou no que Martin chama de uma inimizade perpétua. Ao longo de séculos, sempre que Israel estava vulnerável,
Edom parecia estar lá para piorar a situação. Tem um exemplo muito marcante no livro de Números, quando Moisés pede passagem pacífica pela terra de Edom, durante o Êxodo, e o rei edomita responde com uma ameaça de guerra. Eles se recusaram a ajudar seu povo irmão no momento de maior necessidade. Essa ferida histórica infeccionou. Entendi. Então Edom não é escolhido por ser o mais forte, mas por ser o símbolo máximo da traição. A inimizade que vem de dentro, do próprio sangue. Eles se tornam o arquétipo do inimigo de Deus não pelo poder, mas por essa história de hostilidade contra o povo da aliança. É a leitura perfeita. Edom se torna o paciente zero do juízo. O que acontece com eles é um estudo de caso, sabe? Um modelo em escala do que vai acontecer com todas as nações que adotam essa mesma postura de oposição aos planos de Deus. A destruição deles não é o evento todo, mas é a ilustração mais clara e detalhada dele. E que ilustração! A descrição do que acontece com eles é brutal. O texto fala que o Senhor tem um sacrifício em Bosra, uma das principais cidades deles. A imagem de sacrifício já é carregada. Muito carregada. Mas os detalhes são viscerais. A terra fica embriagada de sangue e o pó coberto de gordura. Isso soa quase ritualístico, não soa? Sim, a escolha da palavra sacrifício é intencional. Sugere um ato de justiça retributiva, quase litúrgico. Mas o que é realmente fascinante e que muda toda a nossa perspectiva é um motivo. O motivo explícito que é dado no verso 8. Porque é o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Pela causa de Sião. Isso é fundamental. Não é uma destruição aleatória. Exatamente. E aqui a gente chega no coração teológico do capítulo. Martin enfatiza que esse juízo não é um acesso de raiva divina. É uma ação de Deus para defender a causa de Sião. É um ato de fidelidade à aliança. Isso é fascinante, mas também um pouco desconfortável, né? A ideia de uma divindade que age com essa violência toda em nome de um povo específico pode ser difícil de conciliar para um leitor moderno. Como que o texto lida com essa tensão? Essa é a tensão central da teologia da aliança. Do ponto de vista do texto, Deus fez uma promessa a Abraão, a Jacó, a Davi. Uma promessa de redenção que passaria por esse povo. Qualquer força que se oponha ativamente a esse plano redentor se coloca em oposição direta ao próprio Deus. O que é chocante aqui não é só a violência do juízo, é o motivo. O texto afirma que toda essa destruição é, na verdade, um ato de fidelidade. Deus está, por assim dizer, demolindo um obstáculo para poder cumprir a promessa que fez a outro. Isso vira de cabeça para baixo muitas das nossas noções mais simples sobre justiça divina, né? Não é só punir o mal, é também remover o que impede o bem prometido de florescer. Uma perspectiva bem desafiadora. Então, depois desse juízo, que é enquadrado como um ato de lealdade à aliança, o que resta de Edom? A segunda metade do capítulo pinta um quadro do resultado, e é tão intenso quanto o juízo em si. O pó vira enxofre. A terra se torna piche ardente. A imagem evoca imediatamente a destruição de Sodoma e Gomorra. É uma terra que se torna amaldiçoada, permanentemente tóxica, inabitável para seres humanos. E a palavra-chave parece ser permanente. O verso 10 é explícito. Não se apagará nem de noite nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada e para todos sempre ninguém passará por ela. Não é uma derrota militar da qual se pode recuperar, é um apagamento. É um apagamento. E as notas de estudo do texto bíblico que a gente está usando trazem uma observação linguística incrível aqui. Elas apontam que o estado de desolação de Edom é descrito com as mesmas palavras hebraicas usadas lá em Gênesis 1, verso 2, para descrever a terra antes da criação, torro e borro. Sem forma e vazia. Ou caos e vazio. Então não é só destruição, é uma descriação. É como se Deus apertasse o botão de reset naquela terra, revertendo-a ao estado caótico primordial. A bênção da ordem da criação é removida daquele lugar específico. Exatamente. É a anulação da bênção.
E nesse cenário de descriação, a natureza que retoma o lugar é impressionante. A civilização é varrida e a lista de novos habitantes é como um quem é quem da vida selvagem e noturna. Pelícano, ouriço, coruja, corvo, e o texto continua com hienas, bodes selvagens e, em algumas traduções, até criaturas noturnas misteriosas como Lilith. É como se a natureza indomada, quase mítica, tomasse conta de tudo que antes eram cidades e palácios. Nossa! E isso nos leva ao clímax teológico do capítulo, o verso 16, que é simplesmente extraordinário. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par. Porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Isso é de arrepiar. O texto está dizendo que essa nova ecologia da desolação não é um resultado acidental da guerra. É um plano. É um decreto divino sendo cumprido nos mínimos detalhes. John A. Martin ressalta a implicação disso. É o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no início da criação, que agora ativamente reúne esses animais para habitar a ruína. É a mão de Deus que distribui a terra desolada para eles. O caos aparente é, na verdade, uma nova ordem meticulosamente planejada, garantida por Deus para durar para sempre. A soberania divina se estende até aos padrões de migração dos animais para uma terra arrasada. Ok, vamos juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Começamos com o apocalipse global, que misteriosamente focou em Edom. E agora a gente passou por uma descriação planejada. O que tudo isso significa quando a gente conecta os pontos? Acho que a gente resolveu o mistério com 3 conclusões principais. Primeiro, vimos que Edom não foi escolhido por ser o império mais poderoso, mas por ser o arquétipo da traição, da inimizade que vem de dentro. O juízo específico deles serve como um exemplo concreto e um aviso para o juízo universal. A Bíblia nos dá um conceito abstrato, que é a justiça para todas as nações, e depois nos mostra um close-up de como isso se parece na prática. Certo, o universal ilustrado pelo particular. Faz sentido. Segundo, a gente descobriu a motivação por trás dessa destruição avassaladora. Não é fúria caprichosa, mas uma fidelidade radical a uma promessa, a causa de Sião. Isso nos força a ver o juízo, dentro dessa narrativa, como o outro lado da moeda da salvação. Para que a promessa de restauração se cumpra, aquilo que se opõe a ela precisa ser removido. É uma lógica desconfortável, mas é central para o texto. E o terceiro ponto deve ser sobre o resultado final, a desolação? Sim, e talvez seja o ponto mais forte sobre a soberania de Deus. A desolação de Edom não é o caos vencendo. É uma nova ordem perfeitamente controlada, orquestrada, registrada no livro do Senhor. O texto sugere um plano tão detalhado que especifica até os novos habitantes e garante que nenhum deles faltará. Isso transmite uma ideia de controle absoluto sobre a história e até sobre a ecologia, onde nada, absolutamente nada, acontece por acaso. O mistério de por que Edom nos leva a uma compreensão muito mais profunda sobre justiça, aliança e soberania na perspectiva de Isaías. E, ao final, este capítulo descreve uma desolação total como consequência de se opor aos planos divinos. Isso nos faz refletir sobre a seriedade com a que a Bíblia trata as ações das nações. Se o destino de uma nação, segundo esta passagem, está tão ligado à sua relação com os propósitos de Deus na história, isso que sugere sobre a responsabilidade das nações e de seus líderes hoje, especialmente em suas alianças e oposições. Fica a reflexão. Deus abençoe todos os ouvintes.